Fala pessoal, tudo jóia? Estamos aqui com o nosso grande parceiro, Diego Rocha, da Precatórios Brasil. Estamos aqui hoje para trocar uma ideia, né, sobre o nosso negócio, contar um pouquinho sobre nossa caminhada, nossas experiências. E queria escutar de você, Diegão, um pouquinho aí, né, como é que você começou no ramo de precatórios, como é que foi sua trajetória, como é que tem sido a caminhada aí nos últimos tempos. Legal, primeiro é agradecer você e o Vinícius aí pelo convite. A gente está junto aí há um tempo, já sei da história de vocês desde o início. Para mim é tudo novidade, de 4 anos para cá eu não conhecia precatório, não sabia como é que era o mercado, não entendia o potencial tanto para o investidor quanto para o credor que quer antecipar essa dívida aí que está correndo há tanto tempo. E eu entrei nesse mercado por acaso mesmo. Onde você trabalhava, Diego? Eu entrei numa empresa que era especialista na antecipação de precatórios, inclusive era uma das referências naquele momento no mercado de Minas e alguns outros estados, né, para aquisição de precatórios, mas eu não entendia nada. E essa empresa ela já comprava precatórios do estado de Minas e foi uma escola para mim esse primeiro início aí, né, esses primeiros anos de trabalho nessa área. Então lá eu comecei e aprendi o que era o precatório, de onde surgia o precatório e por quê. Eu entendi que era um mercado novo e praticamente inexplorado, então era um mar aberto ali. Naquele momento existiam poucas empresas no mercado que atuavam nesse ramo. Pouquíssimas, na verdade, não são poucas, pouquíssimas. E lá eu comecei a entender as oportunidades que existiam e o tamanho que esse mercado pode se tornar para quem é investidor, para quem é dono de uma empresa, tanto que compra quanto intermedia, e para o cliente que tem dificuldade hoje de achar uma solução. Porque afinal ele está vindo de uma dor ali processual muito longa, e aí quando o precatório é formado, ele entra numa fila que tem um atraso, e às vezes ele nem sabe dessa história. Sim. Então eu comecei a entender que é um bom negócio para todo mundo, solução para todo mundo também. E esses primeiros anos de trabalho foi assim, aprendendo um pouco, porque nós estamos falando de um produto jurídico, então ele é mais complexo, ele tem muitas questões técnicas envolvidas, sim, mas ele tem uma solução que é muito legal quando você vê o resultado final, para todas as partes envolvidas. Então eu comecei nessa linha aí. Diego, quando você fala que pode ser bom para as duas partes, pode ser bom para quem vende e bom para quem compra, mas como é que é isso na prática, Diego? A gente consegue enxergar hoje, atualmente, muitas empresas operando no mercado de precatórios, algumas com capital próprio e fazendo a aquisição de alguns créditos, outras buscando só originar isso para alguns fundos especializados. O que é importante entender? Existe uma diferença da oportunidade versus o que é essa operação tecnicamente, porque você pode comprar um título e ter um problema futuro e nem receber esse título lá na frente, por não conhecer como que a operação funciona, por não ter avaliado os riscos reais dela. Ela não é uma operação de crédito comum, a gente tem que saber disso. Então isso impacta demais. Até de vez em quando tem uns aventureiros que compram um precatório ou outro aí, não entende muito do negócio e acaba que, né, o capital, quando é um fundo, quando é uma empresa especializada naquilo, a pessoa já calcula, né, uma margem, o bolo como completo, né? E não pega um confetezinho ali, sim, e injeta, porque às vezes uma pessoa física, alguém assim que vai comprar o precatório, não tem muito conhecimento, não estuda direito o negócio, não sabe o que está comprando ali, investe uma grana, às vezes, que economizou uma vida inteira, e aí compra um precatório, e se aquele crédito ali der um problema para ele, sabe lá o que vai acontecer. Investimento é risco. Qualquer tipo, apesar do precatório ser algo transitado e julgado, expedido, incluso numa lei orçamentária ali naquele ente devedor, há quem diga que não é risco, que ele é muito líquido. Porém, a gente tem risco econômico, ou seja, mudança de taxa de indexador, que pode acontecer, como já houve em várias épocas. A PEC dos precatórios está aí também para falar disso. A PEC dos precatórios, né? Ninguém esperava uma mudança tão drástica no cenário de precatórios federais, principalmente, que é sempre uma onda boa de surfar, tanto para o cliente quanto para o investidor. E então teve essas oscilações de indexador durante os períodos aí. Até 2009 era um indexador, depois até 2015 era outro, de 2015 em diante mudou de novo, aí vem a PEC, muda de novo a regra. Então, se você não tiver preparado ou calcular esse risco de forma assertiva, pelo menos para mitigar ele, você não consegue sair lá na frente. E além disso, tem o risco político do negócio, porque o precatório ele envolve uma dívida
que pública, aquele ente federal ou estadual ou municipal, seja qualquer uma da esfera, ele recebe um repasse para pagar isso. Exatamente. Então, se esse repasse ele é cortado, ele é decotado de alguma forma, isso impacta na fila. Sim. E isso vai se prolongando durante os anos. Então, apesar de ser um bom negócio, tem que entender o que está fazendo, criar uma operação mais estruturada ou buscar especialistas para isso. E a gente que trabalha mais tempo no mercado, a gente sabe que essa última PEC dos precatórios foi muito comentada, mas que não é a primeira, né, Diego? É assim, se a gente for ver de 2009 para cá, foram diversas emendas criadas e postergando pagamento, alterando o índice de correção e tudo, e principalmente a importância hoje que a gente tem de acompanhar governo, né? A política e tudo, para a gente ver realmente e ter certeza não, diminuir o risco e acreditar que o precatório pode ser pago, mas é um risco tremendo porque a gente não tem como confiar no nosso governo. É um querendo jogar a bomba para o outro. Nunca foi tratado como uma prioridade, né? A liquidação da fila que está em atraso, por exemplo. Nós estamos falando de Minas Gerais, onde nós estamos hoje. A gente tem um estado que ele está aí com a sua dívida atrasada, pelo menos 15 anos no momento de atraso. 2005, né? 2006 Exatamente. Agora. E tem estados que levam 3, 4, 5 anos para pagar o ano vigente de orçamento. Então, assim, não é prioridade, essa verba não chega da forma que tem que chegar, e como as emendas vêm prorrogando os prazos, é mais um espaço para que cada decisor ali do executivo, daquele ente devedor ali, fale, a prioridade eu vou repassar o mínimo necessário, mas eu não vou dar uma atenção para liquidar. Então existe, entre aspas, um mito que até o ano X as filas estarão em dia. Sim. Só que nós já vimos emendas que saíram de um prazo e mudaram novamente. Da outra, né? Então a tendência é que o mercado continue perpetuando. Claro que a gente vai ter oscilação nessa decisão, dependendo do que acontecer economicamente no país, mas é uma questão que gera incerteza. Então, por isso, a necessidade de especialização. É saber olhar como é que está essa fila, qual que é a dívida desse ente devedor. É saber olhar qual que é o mapa anual de pagamento dele, se ele está pagando em dia, se ele vem crescendo esse pagamento ou diminuindo. É olhar se a receita daquele ente devedor é uma receita positiva, para você estimar o risco que você pode tomar. Analisar o histórico. Exatamente. É o pregresso para pensar no progresso, para pensar na frente. É exatamente o que você está dizendo. É a realidade do mercado e um fato que a gente, né, convive com ele é o pensamento do credor. Que às vezes o credor, depois, né, que o processo fica 10, 15, 20 anos, tem caso até mais tempo que isso, na justiça, aquela demora toda, aí sai o precatório. Aí a pessoa, agora eu vou receber. E aí entra exatamente nessa trajetória dos precatórios, uma emenda constitucional que prorroga, chega o Estado, aí a pessoa às vezes não tem ciência que o Estado está pagando um precatório vencido em 2005, tem Estado no Brasil que está pagando 99, então o que tem é exemplos aqui para a gente falar, pode discorrer eu acho legal um ponto, disso. Olhando do lado do credor, né, é bom a gente pegar essa ótica do credor. Porque, no fim, a oportunidade surge porque o ente devedor atrasa, mas tem alguém na ponta que não quer esperar mais. Essa é a realidade final da conta. A conta final é essa. Então, olhando a realidade do credor pela ótica dele, é o que você falou. Muitos não fazem ideia de que após a ação transcorrer e ser expedido o crédito, que vai entrar numa fila que está atrasada. Então, na visão do cliente, muitos clientes entendem assim. Ele olha com o patrono da ação e o patrono fala, agora vai ser expedido o seu precatório e vai ser incluído em orçamentos. Quando o patrono usa esse termo, explica para ele isso. Ele entende que nesse momento, se ele for incluso para o orçamento 2022, quer dizer que em dezembro ele está com dinheiro na conta. Só que ele não consegue entender que quando ele pega o ente devedor e dá uma olhada na fila, o ente devedor está em atraso. Então ele espera uma ação que geralmente é danosa, porque ele tem direito àquilo por algum dano que ele sofreu, financeiro, tem indenizações e etc, desapropriações, né? E aí ele até, às vezes, perdeu até um trabalho concursado, que ele fez uma prova, mas foi anulado aquele concurso, ele teve que mover uma ação, então mexeu no bolso dele diretamente, psicologicamente também. Ele não entende que caiu em uma fila com mais atraso. Então, não é uma expectativa do credor isso. E, ao mesmo tempo, tem dois pontos importantes também.
que esse precatório ele é tributado e que esse precatório tem um honorário do advogado. Então ele pensa sempre no montante como um todo, porque é expedido o montante como um todo em geral, ele não imagina que ainda tem decotes a serem feitos. Então ele tem uma expectativa diferente. Então para o credor é importante essa clareza. Olha, existem descontos, o seu crédito ele é diferente e existe uma realidade no ente devedor que pode prejudicar o seu recebimento. Exatamente. A gente até fez um vídeo no nosso canal aqui e explica exatamente essa parte de descontos, né? No nosso canal agora a gente vai passar vários detalhamentos sobre a realidade do precatório, né? Para as pessoas, para o público em geral, principalmente o credor de precatório, estar inteirado sobre o assunto, né? E ter essa noção, né? Porque às vezes a gente que convive com isso, que já tem mais conhecimento e tudo mais, tem essa clareza, mas para o credor que tem uma ação de precatório, né? 2, né? Não é a especialidade dele, às vezes é um impacto, um susto muito grande, né? Mas o que me encanta, principalmente no nosso trabalho, são as histórias dos credores. Que, cara, isso aqui no nosso dia a dia, quando a gente vê a pessoa que esperou 20 anos e às vezes tem um problema, né? Perdeu algum ente querido, teve algum problema, igual você disse aí, passou no concurso, aí o concurso foi cancelado e fica 5 anos desempregada, e aí sai o precatório, a pessoa toma posse, volta, e aí você consegue antecipar o precatório, a pessoa... né, dá aquela aliviada, tira aquele peso da vida da pessoa, e aí você, quando tem os depoimentos, igual a gente tem nas nossas redes sociais aí, depoimento de vários credores, isso nos move, é fazer a diferença na vida das pessoas, dos credores, né, que esperam tanto esse momento. Isso para mim não é a solução real, porque toda solução que existe para resolver uma questão mais séria como essa, porque é uma questão muito séria, se você analisar na íntegra, é uma questão muito séria. Você soluciona para o credor um valor agregado, porque é o que você falou, ele perdeu poder de compra, ele perdeu oportunidade por causa disso, ele criou expectativa, e aí nós vamos no detalhe de alguns credores que inclusive chegam a falecer durante o processo judicial antes do precatório ser formado, ou quando o precatório é formado, até uma história recente que eu vivi, o precatório do credor foi expedido, mas ele estava internado. Então ele não pôde gozar daquele benefício de receber o precatório. E ele teve que deixar para os herdeiros. E aí entra numa outra linha, né? O herdeiro ele tem que fazer lá, existe o formal, é criado um inventário, que são eles os herdeiros, para habilitar nos autos do processo, para que seja dividida aquela herança. Então, o dono do crédito, ele só sofreu a consequência. Sim. Ele não teve o resultado. E a gente, pessoal, a gente, igual o Matheus bem disse aqui, a gente está abordando alguns temas no nosso canal, e um dos temas é esse de herança. A gente vê que o credor ele fica na fila 10, 15, às vezes 20 anos, e expedir o precatório, ele vai demorar mais 10, 15, 20 anos para receber. E aí ele não vê a cor do dinheiro. Então tem que habilitar herdeiro, tem um trabalho às vezes de pagar imposto sobre aquilo, colocar o precatório no inventário. E a gente vê o tanto que o credor ele é lesado nesse aspecto. O credor ele nunca parece que tem prioridade aos olhos do governo, né? E o Matheus me falou de um caso que o Matheus estava falando sobre história de credores. Tem 2 casos que eu acho muito legal da gente trazer aqui, que foi um precatório federal, a pessoa sabia que ela ia receber o precatório num prazo, pessoa muito bem informada, porém ela viu que existia uma possibilidade de comprar uma sorveteria próxima a uma escola, e isso em Coronel Fabriciano, aqui em Minas Gerais. E aí ela contando a história pra gente, que ia vender o precatório, isso e tudo. E a minha irmã, ela mora em Patinga, então eu fiz questão, após a negociação, eu fiz questão de visitar ela, pessoalmente, sabe, Diego? E ali eu vi a sorveteria montada, ela trabalhando, a molecada toda na sorveteria e tudo, e a satisfação dela, a dor que ela teve em não ter recebido, mas ela optou pela venda do precatório, mas conseguiu fazer um bom investimento para ela tocar a vida dela. Projeto de vida, né? Tem casos como esse para projeto, para reinvestimento, tem casos como esse para tratar de doenças que surgem ali inesperadas,
Tem projetos como esse para quitar dívidas que estão em abertas ali. E o que eu acho importante é economista, você é economista, né, Vinícius? Administrador, economista, o Matheus. Legal isso, né? O credor não faz ideia da perda econômica que ele tem ao longo do tempo numa fila aguardando o pagamento, porque nunca acompanha a inflação. Então o poder de compra dele cai muito. Exatamente. E ele tem uma expectativa que, assim, tem casos que a atualização esperada por um credor num crédito de um ano X é muito maior do que a realidade, fora o poder econômico que ele perde com a linha do tempo. A gente brinca muito com a história da Coca-Cola. Né, exatamente, eu ia falar isso aqui agora. Que a gente brinca que quando o processo começou, o credor tinha uma Coca-Cola, um PET 3 litros, aquela de Natal, grandona e tal. E na hora que finaliza, ele tem uma latinha ali a caminho de 200 ml e olha lá, se não chegar uma nova versão aí daqui a pouco. Exatamente, é o que está intrínseco, ele não conhece, ele não consegue ver isso. Sim. E aí, às vezes, por esse motivo, eles conseguem entender que o deságio, às vezes, é um pouco fora da curva na cabeça do credor, e a gente tem que entender isso, porque ele tem uma perspectiva diferente desse dinheiro ali parado. Exatamente. Existem casos, poucos casos, mas que alguns credores conseguem enxergar essa perda econômica, antecipam esse crédito para investir e ter um resultado maior. Né? Então, dependendo do valor do precatório, dependendo do interesse que ele tem. Mas, por exemplo, essa sorveteria, eu acredito que você citou, que o faturamento dela deve vir crescente, deve estar um movimento legal, porque não sei se foi pós-pandemia, então ela está aberta, recebendo. Foi antes, pegou antes da pandemia, ainda pegou o período da pandemia, mas está aberta e funcionando. Então, a recuperação financeira desse credor, diante do deságio, diante do que ele perdeu de poder econômico, ela pode levar 1/3 ou 1/5 do tempo que ele aguardou para vender o precatório, quiçá se a gente analisar o tempo que ele iria aguardar para receber na fila. E tem casos também, falando sobre o credor, casos em que a gente tem até uma dificuldade para precificar um precatório. Por que eu estou dizendo isso? Já pegamos diversos casos em que o credor ele foi preso indevidamente. Eu atendi uma pessoa uma vez que ele veio até a MVPREC e contou a trajetória dele, depois ele conseguiu comprovar que ele não deveria ter sido preso, e é uma indenização de um valor, sinceramente, irrisório, perto do que a pessoa viveu, e a gente encontra ali um lado emotivo da pessoa que é muito difícil precificar um caso desse. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos proporcionar à pessoa a liquidez para ele realmente, pelo menos, ver a cor do dinheiro, porque... como a gente estava aqui, no início eu estava conversando, a questão o dano que é causado, porque o precatório vem de um dano. Sim. Então, já é doloroso esse dano, ele pode impactar a vida da pessoa globalmente. E aí ele ainda vai aguardar ali, depois que está pronto, que acha que vai ter o dinheiro na mão, uma fila para receber esse crédito. Então, a gente, olhando todos os lados, para o investidor é bom? Mas o investidor tem que avaliar bem para ele não assumir um risco muito alto dentro do negócio na linha do tempo que ele espera que vai receber aquilo. Para o credor é uma boa? É uma boa. Por quê? Se ele pegar o contexto, falando de Brasil, que é um país que, em geral, a mudança é muito dinâmica. Brasil. Risco Brasil, se a gente analisar isso, planejar 12 meses já é um risco. Sim. A gente tem que diminuir o planejamento quando a gente vai fazer as nossas contas particulares. 3 meses, no máximo um semestre, e ir pensando no que pode acontecer. Não que você vai deixar de viver aquele momento ali ou aquele movimento, mas é muito difícil planejar Brasil 5 anos, planejar Brasil 10 anos, planejar Brasil 20 anos. A gente sabe que isso é difícil, porque é tudo muito volátil no nosso país. Então, o precatório, ele mostra isso. A própria pandemia que aconteceu no meio disso tudo. Já é difícil. E existem coisas que a gente ainda está fora do nosso controle. Não tem controle, exatamente. A gente vive também o dilema da realidade da tecnologia também, a digitalização dos processos. A gente acha que vai automatizar, vai melhorar. Isso é importante. E aí vem a implantação. Existe aquele período também, né, de adaptação em que antes de pandemia eram todos os processos físicos, para a gente ter acesso era mais burocrático e tal. E agora com a digitalização o acesso ao precatório, aos autos fica mais fácil, vamos dizer assim. Mas
da mesma forma em que a velocidade com que as coisas acontecem na relação privada, ela é muito mais rápida do que a relação pública. E aí o atendimento, o déficit da carga que as pessoas levam para o poder público, para a justiça, é muito maior do que a justiça consegue. E aí o gap que a gente acha que vai digitalizar, vai acelerar, e acaba que a digitalização está demorando mais do que o processo antigamente. Então, é um outro fator que a gente hoje, né, enfrenta aqui também. O acesso ao precatório, às vezes, fica um pouco mais fácil, né? Você está com um precatório que a gente tem que analisar lá, a gente está em Minas, o credor mora em Rondônia, e aí a gente, né, como é que a gente chega até lá, e aí com a digitalização fica bem mais fácil, né? E a evolução, né, o desenvolvimento tecnológico ajuda, e a gente também tem que equilibrar. É inevitável, a realidade é inevitável que a evolução que nós tivemos tecnológica durante e pós-pandemia, né? Nós aceleramos o processo, o trabalho mudou, a forma de trabalhar mudou, né? Sim, demais. Então isso impactou muito para ajudar nessa questão de ter o acesso. Porém, ainda existem muitos arquivos, né, para serem digitalizados e disponibilizados. Existe um caso de um município que o fórum pegou fogo e os processos físicos queimaram. Então aí você imagina como recuperar esse histórico. Ele ainda não tinha digitalização. Então é impossível você conseguir de fato recuperar esse histórico para entender o que aconteceu. A questão existe o precatório, e agora? Então é uma solução difícil de considerar, de encontrar. Mas a gente sabe que esse processo de digitalização, alguns estados já começou há bem tempo, mas devido ao volume, é o que você falou, devido ao volume e à presteza, que não é a mesma de uma empresa privada, vai demandar muitos anos ainda para você conseguir acessar. E ter o acesso, ter o entendimento, ter a segurança, o know-how da implantação. Mas uma coisa muito boa também da digitalização, da pandemia e tudo mais, hoje a gente consegue atender os credores do Brasil inteiro sem o credor precisar de sair da cidade dele. Vai de dentro de casa, a gente consegue fazer a assinatura hoje eletrônica, o contato direto, a gente tem cartório parceiro que faz todo o procedimento, tudo regularizado dentro das normas que a Constituição exige e com todo o conforto para o credor, né? Esse é um ponto também determinante nessa operação de antecipação de precatórios, porque no início, pelo público-alvo ser um público de faixa etária maior, mais avançada, era visto que talvez seria uma resistência dos credores topar fazer um certificado digital que é gratuito e fazer uma sessão digital que tem força de escritura pública da mesma forma, por uma teleconferência, né? Porém, a maioria das empresas hoje atuam com a sessão digital, inclusive não tem a opção presencial. Por questão de comodidade, por questão de segurança, né? Porque ali ela pode fazer essa sessão, pode estar alguém do lado dela acompanhando, uma pessoa de confiança, um filho, um irmão, pode estar ali ajudando no procedimento. Tem a mesma fé pública, então né, não tem um problema aí de falar, mas como eu vou confiar num escrivão que está fazendo uma vídeo comigo? Não tem isso. Exatamente. Tudo é registrado, é gravado e fica arquivado, armazenado. Né? Exatamente. A pessoa não corre risco de ter que pegar uma fila, de ter que sair correndo para pegar um horário no cartório para assinar, pegar um trânsito. Então é comodidade que resolveu muito a questão da sessão de crédito, que antes era presencial, tinha que ir no cartório, horário agendado, tinha fila. Então isso mudou e desmistificou a dificuldade das pessoas em fazer, até porque você pode pôr uma pessoa do lado para ajudar. Exatamente. Isso agregou também demais, até no prazo da operação de antecipação, que era mais longo e vem diminuindo com essas intervenções aí. Exatamente. O nosso processo, né? Dá pra... Isso, exatamente. Independente, pessoal, da mudança de mercado, podem ter certeza que a MVPREC vai estar lá para te atender da melhor maneira possível, a nível Brasil, a todo tempo, com o melhor time, o time mais qualificado de todo o Brasil, com toda certeza. Aí eu queria, na verdade, agradecer, Diegão, a sua participação aí. E queria que você principalmente para quem está assistindo esse vídeo aí,
o que você considera que isso é importante para mim e para o Matheus, que já estamos na caminhada aí há quase 10 anos? O que você considera como diferencial da MVPrec hoje no mercado, Diego? Isso é importante para a gente. Legal. Isso é um ponto determinante também para as coisas acontecerem de forma fluida, né? Você como um grande parceiro de anos. A gente já está junto há um tempo, já tem batido muita tecla, melhorado muito o processo, conversado bastante sobre oportunidades e opções. Então, primeiro, entender que a especialização é o caminho e vocês têm essa especialização, né? Vocês vieram também de uma originação de precatórios como novidade há alguns anos atrás e foram se tornando especialistas no assunto. Quando eu digo especialista, não é que o especialista sabe de tudo, mas ele sabe o caminho. Vocês sabem esse caminho. E ao mesmo tempo também tem a questão do credor. Vocês também entendem a dor do credor. É o que o Vinícius falou agora há pouco, que é entender a dor do credor e o sonho que ele quer realizar. Então é um conjunto de fatores, mas a parte técnica ela é super importante. Vocês têm essa parte técnica com conhecimento de causa, que é conseguir extrair o melhor possível de dentro da empresa de vocês para essa solução e entender para atender o cliente. Então essa especialização já convive com vocês há tempo. Eu vejo qual envolvido vocês são com o credor na ponta. Independente de quem está por trás do capital, se a MVPrec está fazendo a compra, se a MVPrec está ajudando esse credor, vocês não medem esforços para solucionar a questão e entregar o resultado final, que é o dinheiro no bolso do credor. Então esse é um diferencial que vocês têm. É uma empresa que já está consolidada, já tem uma história de mercado, né? Já vem aí pegando algumas PECs, emendas constitucionais, já vem acompanhando o processo jurídico. Acompanhando a dor do credor. A dor do credor vem ampliando a operação de vocês. Então, esses diferenciais mantêm vocês sólidos e conseguem entregar um bom resultado para o mercado, inclusive na parceria que vocês têm com as empresas por onde eu passei, inclusive. Com certeza. É isso aí. Falou de precatório, lembra da MVPrec, estamos aqui sempre disponível para poder ajudar. Muito obrigado, Diegão, pela participação. Um grande abraço a todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho aí e ative a notificação. Um grande abraço, galera. Valeu! Valeu. Obrigado, valeu.